Come on, let's chant his name. Lord Krishna will be happy. Radharani will bless you and offer you the Krishna. O cientista de Harvard, PhD, Howard J. Resnick Srilatcharyadeva, afirma que a literatura védica é a literatura mais antiga do mundo, cuja origem se encontra na própria literatura. O livro védico Néctar da Devoção declara que o amor é a verdadeira chave da felicidade na relação de Radha Krishna e entre humanos e demais seres vivos. Estudiosos da dinâmica comportamental de segmentos da sociedade humana buscam explicação para o fato de muçulmanos, discípulos do mesmo mestre Maomé, Muhammad, estarem matando irmãos muçulmanos. Da mesma maneira que temos no Brasil religiosos, discípulos do mesmo mestre Jesus, que estão matando milhões de adultos e crianças pelo Covid e pela fome, sendo coniventes apoiando o governo genocida, o governo bolsonarista. Com as riquezas naturais que possuem, como solos férteis, reserva de minerais, nióbio, monazíticas, ferro e demais terras nobres, com uma flora de superfície subaquática, oceânica, com grandes recursos de água potável, o Brasil, livrando-se das amarras ideológicas dos países capitalistas, conservadores, dominadores, pode, num curto espaço de tempo, se transformar numa das superpotências global. Existe entre as lideranças políticas progressistas o desejo em atingir estes objetivos. A partir da eliminação das elites políticas destruidoras das instituições jurídicas, trabalhistas, sociais. A crise desastrosa deste modelo econômico liberal, centralizado na acumulação do capital não participativo, como se pode observar, atende às grandes corporações reguladoras dos combustíveis e dos alimentos, principalmente. Com a degradação do sistema capitalista, motivada pela geração da revolução do 5G digital, que realizava a socialização do capital, torna-se então lógico começar por recuperar a leitura da ideologia marxista em plena ressonância com a democracia política Dharma Ayurvédica. Nas mãos dos jovens, o amor é a alma que faz a história. A população estudantil, secundarista, precisa ir às ruas cobrando políticas afirmativas que trate da valorização da forma humana de vida, com medidas emergenciais para resgatar 60 milhões de adolescentes que vivem nas palafitas e favelas de todo o Brasil. Contra a corrente do progresso e do desenvolvimento, a elite deste país usa seus representantes na Câmara e Senado defendendo a PEC como a 32,
momento, percebe-se que o capital produtivo do Brasil está diante de submergir numa catástrofe avassaladora a nossa engenharia, que construía postos marítimos, pontes monumentais, túneis de alta profundidade, com as empresas que investiam na África, na Ásia, no Caribe, em toda a América, implodiram nesta política econômica de Guedes. A manifesta vontade da grande população de todo o país em reconquistar seus direitos é soberana. A esquerda brasileira está diante do desafio de vencer pelo voto as eleições de 2022, afastando do Planalto o maior grupo de assaltantes, de ladrões do dinheiro público, comandado pelo banqueiro estrategista Guedes, que sucateou o Banco Central, Banco do Brasil e a Caixa, alimentando os capitalistas da especulação monetária. No momento em que o mundo é vitimado pelo fascismo de gênero, pelo desamor pelas crianças, pelos idosos, pelos animais e todo o meio ambiente, prejudicando a vida social em todos os seus aspectos, o governo Bolsonaro Guedes é um caso único onde o capitão humilha superiores militares, humilha toda a população civil, apoiando grupos armados, ameaçando as instituições democráticas com a estabilidade institucional e uma economia derrotista de fome, desemprego, corrupção na pandemia, corrupção nas privatizações e 600 mil mortos, ao caos. As sociedades classistas, capitalistas, racistas, industrializadas já marcaram seus períodos da modernidade estrutural. Em várias regiões do planeta, as sociedades livres, socialistas, industrializadas, vivem seus momentos da modernidade científica, social, ecológica, cultural, notabilizada com as mulheres em Cuba, que ocupa 44% dos serviços públicos, na medicina e na educação principalmente. Mulheres cientistas, socialistas, que ensinam aos seus alunos que o mito do realismo pós-moderno de Habermas, de Althusser, apadrinhados pela excelência dos doutores da escola de Frankfurt, foi usado como paradigma da epistemologia da ciência, do empirismo ontológico, numa tentativa de descaracterizar o marxismo. O capitalista egoísta e inumano não recua diante de nenhum crime. O ministro Guedes sabe que está destruindo a microeconomia do empreendedor, do pequeno empresário, comerciante do Brasil. Mas ele continua complicando a vida do negro, do índio, do branco pobre, se autorrealizando como banqueiro,
senhor do terror, do crime econômico. O ministro Guedes, agindo como impostor derrotista, declarou que não iria investir nos programas sociais e mesmo no pagamento dos salários dos pensionistas, da massa agregada ao INSS, se a PEC das precatórias não fosse aprovada, como não foi. O momento é de luta e determinação, gritando com todas as vozes: fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, jogando sujo contra o transporte público. Bolsonaro defende a manutenção do domínio dos poços de petróleo, do pré-sal pelo estrangeiro, aumentando preços do diesel, do gás, da gasolina, dos combustíveis. Facilitar a compra de armas, de fuzis, como quer o presidente, é facilitar a expansão das milícias organizadas, fragilizando o tecido social, que resulta numa ação desagregadora das instituições do parlamento, da justiça principalmente. Na praxe do contexto da revolução social, se confirma que o povo, menos seu dinheiro do pão, no voto unido, vence o canhão. Atenção para o refrão, uau, é preciso estar atento e forte, não tem